Amigos, o Internacional fica no empate com o Vasco da Gama no Beira-Rio. É um tropeço colorado. Hoje, no Beira-Rio, chovendo muito no Rio Grande do Sul, em todo o Rio Grande do Sul, aqui na minha cidade, em Porto Alegre, onde foi o jogo do Internacional. Nós, aqui no Rio Grande do Sul, enfrentando muita chuva neste domingo, pouco público no Beira-Rio. O Internacional tem jogos decisivos pela Copa do Brasil, 2 jogos contra o Fluminense, e o Roger poupou alguns jogadores, como o Vitão, ele botou o Cleiton Sampaio, deixou o Carboneiro no banco, botou o Gustavo Prado. O Internacional que vai ter uma sequência de jogos bem difíceis, enfrenta o Fluminense pela Copa do Brasil, depois enfrenta o São Paulo pelo Brasileirão, volta a enfrentar o Fluminense, enfrenta depois o Bragantino, enfrenta Flamengo, enfrenta Cruzeiro, uma sequência de jogos bem difíceis. E era importante para o Internacional conseguir a vitória no jogo de hoje, que não veio. E um jogo que teve polêmica também com a expulsão do goleiro do Vasco por fazer cera. Já vou deixar minha opinião sobre a expulsão do goleiro do Vasco. Para mim foi bem expulso, não puxando aqui a sardinha para o meu lado aqui, mas o goleiro do Vasco vinha fazendo cera, e o juiz da partida pede para ele se levantar e ele, eu quero passar o spray. E depois, quando ele foi expulso, que ele saiu e ali já não estava sentindo mais nada na direção ao vestiário. Então o Internacional ficou no empate. Mas vamos para o primeiro tempo, que o Internacional começou o primeiro tempo, 30 minutos de jogo, o Internacional dormindo em campo, preguiçoso para a marcação, e o Vasco, que tem o treinador Diniz que gosta de ter a bola, criou bastante chances de gol com o Veguete com uma cabeçada logo no começo do jogo. Os dois laterais do Internacional, tanto o Aguirre quanto o Bernabei, uma péssima atuação no primeiro tempo, tanto na frente como atrás, tomando bola nas costas toda hora. O Bernabei perdeu quase todos para o Paulo Henrique, o lateral do Vasco, fez muito boa partida, que ele tomou amarelo, não joga o próximo jogo do Vasco da Gama. E o Aguirre também mal no primeiro tempo, e o Thiago Maia e o Bruno Henrique também mal no primeiro tempo. E o Vasco teve outra chance no chute, a bola desviou, o Rocher fez um milagre, uma ótima defesa para o Vasco. Aí o menino Raia, numa jogada ali, ele veio praticamente livre, pelo aquele lado do Bernabé, entrou pelo meio, bateu, sem chance para o Rocher, o Vasco fazia 1-0. Aí o Inter deu uma acordada no primeiro tempo, falou, opa, vamos jogar bola. Nesse frio, nessa chuva, o torcedor veio, os torcedores que foram, vamos jogar bola. E aí o Internacional começou a criar algumas chances. E o Gustavo Prado, na primeira participação do Gustavo Prado, o Gustavo Prado entrou, o Roger botou ele ali para fazer uma dobradinha com o Wesley, que não deu certo no primeiro tempo. Essa dobradinha não funcionou, o Wesley não fez uma boa partida no segundo tempo e no primeiro. Mas o Gustavo Prado cortou ali para aquele, ele já está acostumado a fazer essa jogada, e trouxe da ponta para o meio, bateu, e o goleiro do Vasco fez uma ótima defesa. Depois um cruzamento, a cabeçada, a bola pegou no poste do Vasco. E aí o Internacional teve uma outra cabeçada, que o goleiro salvou ali. Olha, claro, foi em cima dele, mas ele fez uma boa defesa. E o Alan Patrick cobrando uma falta, a bola pegou na junção das traves ali, bem em cima. E depois o Vasco ainda teve a última chance no primeiro tempo, que quase faz o 2-0 no lance ali com o Veguete. E aí vem o segundo tempo, o Internacional, aí sim, o Internacional no abafo. O Vasco teve só uma chegada no segundo tempo, teve um gol anulado numa jogada, um gol bem impedido do jogador do Vasco. E ali teve seu gol anulado. Foi a única chegada do Vasco em todo o segundo tempo. O segundo tempo foi todo no Internacional, todo em cima, com o Alan Patrick vindo buscar o jogo. Depois teve as alterações, mas o Internacional chegou bem. O chute do Bernabé já quase faz ali o primeiro gol. Depois um bate-rebate, o Wesley cabeceou, a bola passou pelo goleiro, o jogador do Vasco salvou em cima da linha. Teve outro lance com o jogador salvando em cima da linha. E aí ele tira o Wesley, bota o Carboneiro, bota o Raikkonen, tira o Alan Patrick também, bota o Vitinho, que voltou de lesão. O Internacional com muita pressão, muitos chutes de fora da área. O Cleiton Sampaio estava jogando praticamente na intermediária do Vasco da Gama. O Cleiton Sampaio praticamente ali era o jogo, de tão em cima que estava ali a equipe do Internacional. E um bombardeio, cruzamento daqui e dali. Tabata também chutando a gol. E aí o Internacional conseguiu seu gol num bate do rebate também de lá. O Veguete acabou ajeitando ali, o Carboneiro
conseguiu fazer o gol do Internacional ali, o gol de empate. Ali nós já estávamos com 40 e poucos minutos, o goleiro do Vasco já tinha sido expulso, naquela questão da cera que eu falei no início do vídeo, que para mim foi bem expulso. Confirmo de novo a minha opinião, a minha visão daquele lance, que ele saiu ali caminhando sem sentir dor nenhuma. Estava fazendo muita cera realmente o jogo todo. Depois um chute de fora da área, o goleiro do Vasco entrou frio ali, rebateu, a bola sobrou daqui e dali e o Carboneiro bateu a bola por cima do gol. O Internacional deu aí um abafo final no jogo contra o Vasco, mas não conseguiu sair do 1-1. O Internacional ficou no empate com o Vasco da Gama no Beira-Rio, nessa tarde e noite chuvosa em Porto Alegre e em todo o Rio Grande do Sul, com a previsão do tempo aqui no nosso estado, com ventos até de 140 km por hora. Então, boa noite a todos. Hoje o Internacional ficou no empate, agora, quarta-feira, é mata-mata, é Copa do Brasil. O Internacional vai enfrentar o Fluminense, primeiro jogo no Beira-Rio. Repito, a sequência do Internacional é bem complicada, tanto na Copa do Brasil, no Campeonato Brasileiro e na Libertadores da América. Boa semana que se começa a todos os amigos aí. Abraço a todos.